E Flávio Bolsonaro está no programa do Ratinho apresentando aí o projeto das suas campanhas eleitoral, tá? Flávio Bolsonaro, que concorre à cadeira da presidência, né? Tá nessa corrida eleitoral, sabendo-se que ele tá aí representando o povo patriota, que tem aquela vontade, né, de retirar o PT dessa governabilidade que há mais de 20 anos impera, né? E sempre com aquela mesma falácia de tirar o povo da pobreza, de dar picanha pro pobre, passada na farinha e com a cervejinha do lado, né? É aquela mesma falatória de sempre, é o pobre com gás de graça, é o bolsa miséria esmola e coisa e tal, entendeu? Flávio Bolsonaro traz projetos contundentes, inteligentes e que vai prospectar o nosso país, talvez aí para um Brasil muito melhor do que vivemos hoje, tá? Meu nome é Paulo Salles do canal Informa Brasil e ouve aí o projeto do nosso, então, futuro, talvez, presidente da República, Flávio Bolsonaro, tá? Deixe seu joinha e o seu like aí para fortalecer o nosso canal. Quem não pode ter lado é juiz. Isso tem sido um problema no nosso Brasil, mas eu peço a Deus que toque o coração das nossas autoridades, porque ninguém aguenta mais tanta confusão. A verdade é essa. A gente tem que focar nos problemas reais da população, como é o Bolsa Família. E no Bolsa Família eu vou fazer igual fez o presidente Bolsonaro. Como é que o atual governo faz? Eles mantêm as pessoas dependentes do Bolsa Família. Como é que o Bolsonaro fazia e a gente tem que voltar a fazer, Ratinho? Ele dava uma porta de saída, falava assim, ó, se você arrumar um emprego, você que está no Bolsa Família, se você arrumar um emprego, você vai ficar mais 2 anos recebendo o Bolsa Família, mais o seu salário e mais R$ 200. O governo vai pagar para você arrumar um emprego. Para que a pessoa possa se acostumar a viver do emprego e não depender mais do Bolsa Família. Então, o nosso sonho é esse, abraçar aquelas pessoas que precisam receber o Bolsa Família. Detalhe importante, tá? O Bolsa Família no projeto PT é só apenas para acostumar o pobre com aqueles R$ 600 todo mês, né? Quando tem um filho, 2 filhos, e aí você acostuma, né? Naqueles 600, 1.200, dependendo da quantidade de filho que tu tem, e aí aquele valor, se tu arrumar um emprego, né? Aí o que você aí que recebe o Bolsa Família, se tu arrumar um emprego, diz aí, você acaba perdendo o teu Bolsa Família. É por isso que tu não quer arrumar um emprego. Porque se tu arrumar, tu perde de imediato, teu Bolsa Família é cancelado. Já no projeto aí, Flávio Bolsonaro, você tem a probabilidade de arrumar um emprego, um incentivo de R$ 200, mesmo recebendo aquele valor de R$ 600, o teu Bolsa Família é prolongado por 2 anos, até tu se enganjar e acostumar aí na tua área de emprego, no teu emprego, no geral, entendeu? Diferentemente daquele clube da esquerda que faz aí o povo se acostumar com aquela miséria, com aquela migalha em troca de voto no final das eleições, entendeu? Família, diga-se de passagem, antes da pandemia era R$ 190 em média, tinha mulheres que ganhavam R$ 50 e o presidente Bolsonaro colocou no mínimo R$ 600, porque com competência tinha dinheiro no caixa para poder fazer isso, não tinha desvio em estatais, né? Não tinha que o governo ficar botando 20 bilhões no caixa dos Correios de volta por causa da incompetência e da roubalheira que acontece lá. Então, Ratinho, a gente tem que tratar as pessoas com dignidade e o Estado dá uma mão, dá uma alternativa para que ela possa caminhar com as próprias pernas e não dependam mais de político nenhum na sua vida. Na realidade, é esse todo o projeto que deveria ser levado a sério, né? Não deixar o ser humano depender de valor nenhum de bolsas, entendeu? O ser humano tem que depender de bolsa para estudar. Aí eu concordo com bolsa estudo, o 100% graduativo, o 50% graduativo que você paga aí a metade da faculdade, coisas assim desse tipo. Mas em relação de bolsa para te auxiliar, para te sobreviver, isso é sacanagem no país, ó. Isso é sacanagem. Isso é projeto democrático? Isso nunca foi projeto democrático. Isso aí é um projeto de alicerçar um poder hereditário para que as pessoas venham a votar votar para aquela mesma pessoa, para aquele mesmo cidadão que está proporcionando esse Bolsa Esmola para que ele não saia da presidência. É uma troca de moedas, entendeu? Uma troca de valores, uma troca de favores na realidade, né? Muito bem, Sérgio Malandro, primeira pergunta. Sérgio, a pergunta é tua. Ô, senhor Ratinho, senador, senador, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Esse negócio de esquerda e direita tá tão assim perigoso que quando alguém me pede uma informação eu falo, vai reto sempre.
Mas ó, deixa eu falar uma coisa agora séria. Como é que a gente pode acabar com essa divisão, com essa polarização? Porque realmente eu não vivi, eu vivi uma época não tinha nada disso. Hoje em dia famílias estão brigando, o pai não fala com o filho não fala com o pai, os irmãos não se falam. Você chega numa turma, aquele cara que é teu amigo das antigas, daqui a pouquinho ele não fala mais com você. Como é que a gente pode acabar com essa polarização no Brasil? Bom, Sérgio, em primeiro lugar, eu fico feliz de estar aqui, porque no momento difícil que passa a minha família, em função do que passa o meu pai, tá num programa aqui com essa alegria, né, com essas pessoas que têm aqui o trabalho maravilhoso de levar alegria para quem está nos assistindo, em especial na pessoa dessa figura, que é o Serginho, que é um cara que é histórico. Essa é a memória que a gente tem do SBT. Sim. Então eu estou aqui hoje, Ratinho, em memória a história do Silvio Santos, em memória as pessoas que construíram isso aqui, a sua família, que eu conheço as filhas do Silvio, conheço o coração de quem ajudou a construir a respeitabilidade, a credibilidade do SBT, e também em homenagem a você, que é uma pessoa que eu respeito demais, Obrigado. que é o nosso público. Como é que acaba com isso, Serginho? Eu acho que é pelo exemplo, porque principalmente as maiores autoridades desse país, elas se elegeram dizendo o quê? Vou buscar a pacificação. Vou acabar com essas confusões. Eu vou ser sincero, né? A esquerda e a direita sempre vai existir. Pô, tá escrito na Bíblia isso aí, isso é bíblico, entendeu? Que a direita do Deus Pai são aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, né? E a esquerda vai estar aí as pessoas que vão direto pro Hades, né? Pra quem não sabe, o Hades é o local de tormento, entendeu? Então acaba que sim, a direita e a esquerda, ela existiu desde os primórdios, desde o livro do Gênesis, desde quando a Bíblia foi escrita, e hoje em dia isso daí se difunde muito. Tá polarizado? Sim, tá polarizado, porque Deus já sempre disse, né? Que no final dos tempos haveria conflito, discussões, pai contra pai, filho contra filho, filho contra família, país contra país. Se você observar, a Bíblia ela não mente. O tempo que a gente tem passado, né, nesse planeta aqui, a gente tem visto o cumprimento da Bíblia sequentemente. Então acaba que, sim, você que não está entendendo o que está acontecendo no cenário político, não se trata somente, na realidade, de vamos dizer assim, de um jogo político. Não é um jogo político. É sim, afinal das contas, na final da ponta da corda, é um jogo entre o bem e o mal. Se você observar, tem um lado da história política que apoia todo tipo de controvérsia, todo tipo de indelinquência, todo tipo de mal para o país. E tem um outro lado que ainda quer pacificar, que ainda quer planejar a família, que ainda projeta Deus, pátria acima de tudo, entendeu? Que ainda projeta negócios capitalistas para que a gente venha crescer e prosperar. Mas as pessoas ainda têm dúvida de qual lado vai apoiar. Muitas das pessoas ainda têm essa dúvida. Aí acaba pela mal informação, por buscar em locais que não é de credibilidade as informações necessárias, acaba sim se desvencilhando da verdade. Mas a verdade é só uma. E Deus diz, assim como está escrito lá na palavra de Deus, que após a pessoa conhecer a verdade dos dois lados, a verdade vai prevalecer. A verdade, sim, confortará e a verdade libertará. Então, assim, não tem erro, tá? Se você observar os dois lados, você precisa observar os dois lados. É de direito e dever seu observar os dois lados da moeda, o braço direito e o braço esquerdo, tá? Para você decidir realmente, botando na balança, qual lado que você vai idealizar para apoiar, para seguir, sabe? Porque sim, o correto é esse. E eu fiz, né? Eu digo por mim mesmo porque eu fiz essa análise por cima aí de qual lado que eu ia escolher. Esse lado polarizado, de filho contra pai, pai contra filho, a família já não se entende mais porque existe o bem contra o mal contra o bem, entendeu? Isso daí é natural do que está acontecendo, do que vai acontecer, pois biblicamente já foi premeditado, já foi predito. E quem lê a Bíblia, né? Já sabe o resultado final, né? E a gente precisa se atentar nesses detalhes. O que é que eu falo para vocês? Eu recomendo você, né, meditar de dia e de noite. Não na política, meditar em Cristo, meditar em Deus. Porque sim, a gente precisa de uma conexão com Deus para entender não só o meio político, para entender o mundo atual que nós estamos vivendo hoje, tá? Pessoas aí que se dizem político, mas que apoiam facções. Pessoas que se dizem político, mas que apoiam o aborto. Pessoas que se dizem político, mas apoiam a lei que abrange
todos aqueles que estão condenados por crimes hediondos ou não. Então, põe na balança todos esses detalhes. Você que ainda está em dúvida aí, meu amigo patriota, tá? E na prática, o que acontece? Não só o discurso de ódio continua, mas as práticas de ódio continuam. Hoje, parlamentares de centro-direita são perseguidos, Ratinho. E não é por causa de corrupção, é por causa do que eles falam. Por isso que eu te falo que a gente pode ter lado, a plateia pode ter lado. Quem não pode ter lado é juiz. Imagina, você tem uma causa do SBT, vai ser julgada por um juiz que tem uma proximidade com um concorrente. Você vai achar um julgamento justo? Não vai. É isso que passou o Bolsonaro, ele foi condenado pelos seus inimigos. Então, esse tipo de coisa, Serginho, enquanto a gente não respeitar a Constituição, a legislação, e o exemplo, enquanto o exemplo não vier de cima, eu acho que vai continuar essa confusão. E como sempre pediu assim, Bolsonaro, você tem que ser mais centrado, tem que ser mais equilibrado. Eu acho que eu já sou assim por natureza e quero que as pessoas me percebam dessa forma como alguém que tem os mesmos princípios do Jair Bolsonaro, mas só que tem uma forma diferente de colocar as coisas e de explicar, olhando no olho de coração aqui aberto. Sônia Lima. Boa noite, Flávio. Boa noite, Tudo Sônia. bem? Meu amor, deixa eu te falar. Desculpa falar, meu amor. O senhor, vamos tratar com todo respeito. O senhor acabou de dizer, né, que faria como o seu pai em relação ao Bolsa Família. Teria alguma coisa que você faria diferente do seu pai caso seja presidente? Olha, eu acho que ele era muito incompreendido várias vezes. Ele falava algumas coisas de uma forma quase sempre reagindo, tá, Sônia? Mas que acabava sendo deturpado, interpretado como se fosse uma agressão, um ataque institucional. Eu acho que o que eu melhoraria é a comunicação. Eu acho que é uma coisa que eu faria diferente. Eu estou na vida pública há 22 anos, sempre tive um excelente relacionamento com a imprensa, respeito muito o trabalho dos jornalistas que trazem à luz coisas que muitas vezes os porões ali do poder omitem. E aí o que a gente pede, mais uma vez, que a imprensa também tem um papel importante no distensionamento de todo esse atrito, porque, invariavelmente, pelo menos com a gente, é o tempo inteiro buscando uma coisa ruim para falar, desumanizando as figuras como a do presidente Bolsonaro. Então, acho que todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade, pode dar sua cota de contribuição e melhorar o nosso convívio e respeitando as diferenças. Dani Brandi, sua pergunta. Oi, Flávio, boa noite. Boa noite. Eu queria, você acabou de falar, né, que você tem aí uma carreira, né, uma trajetória de 22 anos na política. Acho que não sei se era um pensamento se candidatar à presidência da República. Isso vai acontecer, né, já aconteceu. Eu queria saber se tem alguma coisa, se existe alguma possibilidade de você desistir dessa candidatura. O que faria você desistir nessa altura do campeonato? O Dani, o que faria eu desistir seria Jair Messias Bolsonaro livre e nas urnas para se candidatar à presidência da República. Eu só estou entrando nessa porque ele não pode fazer e ele me escolheu porque entende que eu sou uma pessoa preparada, uma pessoa de confiança, uma pessoa que tem a mentalidade e a coragem para fazer o que tem que ser feito dentro da lei. Eu acho que o caminho que a gente tem que buscar sempre é o da política. É uma coisa que eu amo fazer, que eu sei fazer, eu entendo o jogo do poder em Brasília, as pessoas me colocam. Na realidade, essa sensação e esse sentimento antipetista que eu tenho, né, que a maioria de vocês, de nós patriotas temos, né, escolhe o lado mais forte para combater o petista, tá? Para combater o petismo no país, né? E a gente sabe que o único que tem aí, vamos dizer assim, a linha de frente para estar disputando essa cadeira da presidência é o Flávio Bolsonaro. Realmente, se o então Jair Messias Bolsonaro tivesse a possibilidade, né, de estar se candidatando hoje, né, à cadeira da presidência, é lógico, mais uma vez, eu ia prestar meu voto a ele, certo? Porém, a gente sabe, né, que nesse país aqui, a farra e o forró quem faz aí é a esquerda, até porque eles estão instalados há muito tempo, né, alicerçado, aprofundado com as suas raízes. E esse aprofundamento na política que tem há mais de 30 anos, 3 décadas, né? Que a esquerda tem aí se alicerçando, vem tentando implantar o comunismo socialista do jeito que eles querem, porque o comunismo socialista, se você não sabe, já está implantado aqui no país. Porém, eles querem de um jeito, né? Daquele jeitão ali bem, vamos dizer assim, apertado, que nem Nicolás Maduro faz na Venezuela, que nem aquele outro fazia lá no seu país de Cuba, né, Fidel Castro, e é esse o projeto deles, né, de se unir com a Rússia, de se unir com a China, de se unir com os demais países de esquerda para poder projetar, né, uma moeda fraca, falida, que é o Drex, né, uma moeda digital que monitora a tua vida, a minha vida financeira. Então acaba que essa diligência, inteligência que eles têm para o mal, diligente inteligência que eles têm para o mal, é sim em prol de conquistar o socialismo comunista tal forma nesse país que a gente não vai conseguir voltar, a não ser que haja, né, uma possibilidade de Deus bater o martelo para que eles venham cair por terra, como caiu, né, o Nicolás Maduro lá na Venezuela. Foi um exemplo que eu falei, entendeu?
Então, assim, hoje em dia, se você não analisar os fatos corretamente, Luizinho, o Lula, né, todo ali aliançado com os ditadores, tá? Aliançado com os ditadores. Se você vê aí o ditador de Nicarágua, o ditador da Venezuela, ele tinha aliança, o ditador de Cuba. Então, isso daí é um demonstrativo mais claro que eu já vi de qual é, né, o objetivo de Luiz Inácio nesse país, entendeu? Qual é o objetivo do PT nesse país? Para mim tá muito claro, igual a uma luz acesa. Você tá me entendendo? Então tá na hora da gente tomar uma posição e ver, né, como é que eles ficam se debatendo após a população tomar conhecimento de que houve sim, né, vamos dizer assim, uma manipulação no país há tal tempo, né, que a gente viveu manipulado porque não tinha as mídias sociais abertas, não tinha a possibilidade de nós sabermos o que estava acontecendo no ventre da política brasileira. E esse tempo todo nós fomos marionete do sistema, mas hoje temos a possibilidade, né? Com essa nova tecnologia surgindo e tomando espaço, que é a internet, você tem a possibilidade de escolher, de ver qual é o lado que realmente está falando a verdade, ou qual é o lado que vai ser mais justo contigo, entendeu? O lado que vai ser mais justo contigo, o que vai jogar mais limpo com a cidadania, com o povo, com a população, com o brasileiro em si, entendeu? Colocam numa prateleira de que sabe tratar as coisas com respeito, jogando na bola. E mais uma vez, quando a gente obedece aquele livrinho da Constituição, as coisas voltam para o lugar. É isso que está precisando no Brasil, está tudo desregulado. A gente precisa de uma redemocratização de verdade, Ratinho. Muito bem. Beth Gusso. Bom, boa noite, Flávio. Eu ia fazer uma pergunta, mas você acabou de responder de onde veio essa decisão da sua candidatura, né? Eu quero saber se você tem visitado o Bolsonaro. Pois é, você sabe que eu tenho... Como é que ele está, o Bolsonaro, hoje? Ele está num quarto de 12 metros quadrados, trancado na chave 22 horas por dia. Ele pode sair por 2 horas para tomar aquele chamado banho de sol, mas é um espaço menor do que isso, bem menor do que isso aqui, de cimento, parede branca, não tem uma flor para ele olhar, não tem uma planta para ele conversar, né, se ele quisesse. Uma pessoa inocente, que não cometeu crime nenhum, e eu tenho 30 minutos por semana para falar com ele. Então estou aqui com você hoje, vou pegar o avião o mais rápido possível, porque o horário meu de visita é amanhã, de 9 às 11 da manhã, e vou lá para dar um abraço nele, levar o moral dele, e sempre pedindo a Deus que cuide da saúde dele, da cabeça dele, porque eu tenho certeza que o projeto de Deus para ele, para essa nação, é muito grande, e ele tem um papel importantíssimo nisso, uma relevância gigantesca, que ele mostrou para o Brasil que tem um caminho a ser seguido, que não é o caminho da corrupção, que não é o caminho de passar a mão na cabeça de bandido, que é um caminho diferente desse de dizer que traficante é vítima de usuário, que é um caminho diferente desse de querer fazer uma política... É o que me deixa mais puto, entendeu? É saber que esse partido que tá aí, sentado na cadeira da presidência, passa a mão em todo o esquema de corrupção e esquema de facções, entendeu? É o que me deixa mais puto de raiva, em saber que um ser humano de 80 anos, né, faz de tudo, né, para que o esquemão venha progredir, entendeu? Essa progressão ajuda eles, entendeu? Porque todos, né, os faccionados apoiam, né? A esquerda apoia diligentemente, sem erro, entendeu? Sem erro. Pode ir aí nessas cadeias aí do mundo, entendeu? E ver como ele tem a maioria dos votos é lá dentro, entendeu? A maioria dos votos lá vamos dizer assim, que é 80%, né, dos encarcerados é de esquerda, entende? E é por isso que ele tem esse apreço tanto, né, com esse pessoal aí, e apoia todo tipo, as duas facções maiores aqui do país, entendeu? Então isso daí não tem como, sabe, não enxergar isso aí, não tem como a gente fazer que não tá vendo isso aí. Isso daí tá demais, tá escancarado, entendeu? Tantas palavras e várias palavras que ele tem lançado aí quando ele tá fazendo palco de mentira deles, né? Então assim, isso me deixa chocado, irritado, irado, na realidade. De desencarceramento, a gente tem que ser linha dura na segurança pública, ninguém aguenta mais tomar pistolada na cabeça, ciclista morrendo por causa de celular, mulher morrendo porque não quis dar uma bolsa para um marginal menor de idade. Então a gente tem que ser muito duro, muito firme, reduzir a maioridade penal, deixar a legislação penal mais dura, e esse é o caminho que a gente vai buscar oferecer para o Brasil, por exemplo, na segurança pública. Tio Pitinini, sua vez. Boa noite, senador. Boa noite, Décio. Então, eu queria saber o seguinte, todas as vezes, ou quase todas as vezes, ou 10 vezes que eu ouvia seu pai falar, quando ele estava no cargo de presidente da República,
ele sempre falava que o país estava dentro das 4 linhas da Constituição. Claro que essas 4 linhas a gente sabe que é uma eterna e facílima referência aos campos de futebol, mas eu sempre fico me perguntando se por acaso essas 4 linhas a que ele se referia, não as verdadeiras, teriam sido esquecidas pela nova administração que o país tem. Qual é a sua opinião a respeito disso? E se o senhor se os Bolsonaro voltassem ao poder, o que seriam essas 4 linhas e como é que o senhor as restabeleceria? Décio, eu acho que o país não vive hoje respeitando as 4 linhas da Constituição. Na minha opinião, a gente tem uma máquina pública voltada para perseguir adversário político. Hoje você tem 70% dos parlamentares que respondem a processo no Supremo, Ratinho. 70% dos deputados? 70% dos parlamentares que respondem a processo no STF não é por corrupção, é por falar. Isso é interpretado, você criticar uma decisão de um ministro é interpretado como um atentado contra a democracia. Isso daí que ele acabou de falar é uma pura verdade, tá? Você pode observar aí que tanto é que Zambelli não tá aqui no país, outros patriotas, né, que falaram a verdade, que falaram mais que a verdade, né? A verdade e um pouco mais do que eles têm planejado lá dentro, do que a esquerda tem planejado lá dentro, e foram perseguidos para ser preso, para ser punido de tal forma. Daniel Silveira, né, é um exemplo aí bem contundente, tá? Bem visível para você que não quer enxergar de forma nenhuma. Pega aí a trajetória de Daniel Silveira, que peitou, né, o sistema e falou o que deveria ter falado, porém não agradou aos ouvidos aí dos ministros, né, dos juízes, certo? E isso daí, olha o que causou na vida dele. Você pedir mais transparência e segurança no processo eleitoral, você está tentando contra a democracia. Então está tudo errado. Estão jogando fora das 4 linhas, sim, o que não aconteceu no governo do presidente Bolsonaro. Agora, como é que eu acho que resolve isso? Mais uma vez, é na política e no voto. Porque cada vez mais a população entende que, ao escolher um presidente da República, ele não faz nada sozinho, tem que votar num deputado, num senador, que siga a mesma linha. Qual é o papel do Senado? É o Senado que teria que fazer esse controle, essa corregedoria do STF. E hoje não faz por quê? Porque não tem número suficiente, ou muitas vezes não tem vontade, ou muitas vezes não tem coragem. O fato é que o papel que o Senado deveria desempenhar, não desempenha. E isso quem pode dar resposta é o eleitor, escolhendo aquelas pessoas que pensam, né, como aquele candidato a presidente que você vai escolher. Então eu acho que isso é mais um legado do presidente Bolsonaro, que hoje você sabe como funcionam as entranhas do poder em Brasília, você sabe os nomes dos ministros do STF, você não sabe escalar a seleção brasileira de futebol. Então política virou um assunto de bar, isso é muito saudável na nossa população, e é isso que a gente pretende fazer. O que o Flávio falou, né, repercute na minha vida, tá? Repercute na minha vida. Eu, outrora, não sabia de nada de política. Nem queria saber de nada de política. Mas eu sempre via aqueles canais, né, abertos, de programas de comédia, tipo Cacete e Planeta, né? Também a Praça é Nossa, que vinha aqueles personagens político corrupto, né? E era sempre chacotado, né? Era sempre falando de roubar o povo, era sempre falando que tomava do povo, que a corrupção era muito grande lá no sistema, sabe? A Praça é Nossa lá tem também um representante político lá, né? Que é muito engraçado. E eu olhava aquilo dali e não entendia, né? Não entendia nada. Mas achava que era apenas um roteiro do cenário, né? Dali da Praça é Nossa, ali dali vamos dizer assim, da configuração do programa, entendeu? Sabe apenas que fazia parte daquele cardápio, né? Mas não, eu não sabia que era tão verdadeiro, né? Essas questões aí de fazer chacota com a política brasileira, era tão verdadeiro, né? A questão deles falarem da corrupção, de dinheiro pra lá, dinheiro pra cá, era tão verdadeiro que o povo pagava as mordomias, né? E os luxos dele é tão verdadeiro isso aí, que hoje em dia a verdade jogada no ventilador, né? Todos ficamos sabendo disso daí, e isso daí revolta qualquer uma pessoa. Aquilo dali que foi lançado como comédia, como paródia, como resenha, aquilo dali era a pura verdade. Hoje em dia a gente sabe como é que funciona a engrenagem mentirosa do esquema de política, né, para ocultar, para jogar cortina de fumaça em cima da verdade de que somos realmente altos pagadores de imposto para que eles venham luxar. E eles querem nos escravizar, né, de tal forma para que não venhamos saber, assim como outros países, né, que vivem nessa escravidão da mentira, né, da escravidão da corrupção
e eles calam a boca de qualquer uma pessoa, qualquer uma mídia, qualquer canal, qualquer emissora de TV, entendeu? Eles calam a boca, né, para que a verdade não venha a ser à tona, mas através daquela paródia, daquele programa de entretenimento que eu assistia no SBT, na Globo, né, que eles falavam, aquilo dali foi criando dentro de mim uma vontade de entender como é que funcionava a política. E olha aí como calhou de acontecer, de aparecer um Bolsonaro aí e jogar a verdade, né, do que realmente acontecia na política brasileira, trazendo o mensalão, o petrolão, tá entendendo? Os sítios, tá entendendo? A lavagem de propina, o dinheiro que ia para fora do Brasil, tu tá me entendendo? Era pura verdade, tá entendendo? E tem hoje pessoas que ainda não entendeu de verdade esse jogo da política no Brasil. Ou faz vista grossa, né? Para não entender nunca o jogo da política no Brasil. Mas é verdadeiro o que a gente viveu outrora e que não sabia e que não saberíamos nunca se não aparecesse um Bolsonaro desse, um maluco desse, né? Falando aí as verdades, aí mostrando como é que é a entranha da política brasileira. Nunca saberíamos a verdade, porque nenhum deles teriam coragem suficiente, assim como foi Enéas, assim como foi o Bolsonaro, assim como alguns tentam ser, mas o sistema cala eles, entendeu? É isso mesmo que acontecia, que aconteceu e que acontece até ainda hoje, para te ver. Esquema de falar, né, publicamente através dos marketing e marqueteiros que ensina a esquerda a falar que picanha na mesa de pobre, passada na farinha, é argumento para ganhar voto, tá entendendo? E que pessoas votam através de falácia desse jeito, é um escrotinho. Você tá me entendendo? Isso daí é o interno do ser humano que se deixa vender por comida, entendeu? Por mentira, na realidade, porque essa comida nem chegou na mesa daqueles que fizeram lá o L, né? Isso que me deixa revoltado também. Pessoas que ele consegue, né? Pela classe. Ele escolhe a classe. Qual é a classe que ele escolheu? A classe pobre. Que é a pobreza que, no caso aí, vai fazer os votos dele acontecer, né? Ele sabe mirar, ele sabe, vamos dizer assim, inventar o argumento certo para conduzir, né? Essas pessoas aí que precisam se alimentar, que estão na pobreza, que estão precisando, né, de dinheiro, o dinheiro do Bolsa Família, do Bolsa Esmola, entendeu? E que é isso daí que faz, né, ele conseguiu a maioria dos votos dentro da esquerda, não a maioria dos votos populacional, que a gente sabe que nós da direita temos voto em massa, né? A grande maioria dos votos populacional é nosso, mas a grande maioria dos votos na esquerda, dentro da própria esquerda, é do PT, entendeu? Sempre com a verdade, olhando no olho, sem medo de represálias, porque o Brasil precisa disso, de alguém que de fato enfrente isso, não de forma belicosa, mas de forma assim, aberta, conversando, esclarecendo, porque a gente não tem que ir atrás de voto, a gente tem que ir atrás de conscientizar a população, é isso que eu procuro fazer. Eu vou te fazer uma pergunta, caso você seja eleito presidente da República, como é que você vai lidar com o Supremo Tribunal Federal? Responder não. Como é que você vai lidar? Eu vou repetir a pergunta. Caso o senhor seja eleito, como é que o senhor vai lidar com o Supremo? Eu sempre tive uma relação respeitosa, eu da família, enquanto meu pai foi presidente da República, eu sempre busquei distensionar essas relações, então conheço pessoalmente a grande maioria deles, eles me conhecem qual é a minha forma de trabalhar, e eu acredito mais uma vez que a solução está na política. A lei tem que voltar a ser cumprida nesse Brasil. Não dá para o Congresso Nacional tomar uma medida lá, por exemplo, de acabar com o IOF em cartão de crédito, que foi o que o governo Lula aumentou o IOF. O Congresso vai... derruba, não. Chega de imposto. Ninguém aguenta mais imposto. É tesouraço nos impostos, como eu pretendo fazer. Vai ser tesouraço nos impostos, tesouraço na corrupção. Entra na minha rede social, @Flávio Bolsonaro, e vocês verão. A marca registrada, né, do Bolsonaro, da família Bolsonaro, é reduzir o inchaço da carga tributária na costa da população. E isso daí, você tirando essa carga tributária da costa do povo, já vai dar, vamos dizer assim, um fôlego maior para o microempresário, para aquele empresário que está começando, não é nem micro, né? Começou ali a botar a sua banquinha, ele já vai sentir o gosto, né, de receber o dinheiro limpo aqui na sua mão, entendeu? Isso daí fortalece muito a economia brasileira nesse país. Até porque o microempresário ele precisa de ter mais autonomia financeira para poder comprar seus projetos, para poder comprar seu mercado, para poder comprar seu espaço. Você está me entendendo o ponto? Então é isso. Carga tributária
ela sempre foi para destruir o ser humano. Reduzindo ela, você vai ver que o ser humano consegue prosperar e o capital consegue girar. Como? É dessa forma que a gente tem que voltar a fazer a legislação ser cumprida, Ratinho. Porque hoje a gente tem um Congresso que está amedrontado, está preocupado com as coisas que são feitas ali, parece que precisa deixar as pessoas amarradas de alguma forma para ter o controle sobre o legislativo. A gente está discutindo um projeto de lei que trata de anistia, já virou dosimetria, que é uma redução das penas, e quem está impondo o que pode ou não pode ser aprovado é um ministro do Supremo. Isso é uma interferência de poder. Tá errado. Eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta que é importante, porque muita gente me pergunta isso. Vários empresários brasileiros estão saindo do país, indo agora para o Paraguai, agora indo ao caminho da Bolívia também, né? Isso daí a mídia aberta, como a Globo, não fala, tá? Que essa grande porcentagem de empresário, né, estão saindo do país, estão saindo do Brasil, indo para o Paraguai, montando seus negócios lá, porque lá não tem essa carga tributária em cima do empresário, entendeu? Que faz ele ficar abafado, agoniado. É problemático o nosso sistema de mercado aqui no país, entendeu? É problemático o sistema que ajuda o empresário a crescer, a contratação de mais mão de obra, entendeu? Então é por isso que esses empresários resolveram, né, bater o pé daqui do Brasil e sair fora, e ir embora, entendeu? E isso vai acontecer. Mais 4 anos de PT você vai sentir na pele, entendeu? Você, esquerda, vai sentir na pele que realmente isso que nós estamos falando é verdade. Então, quando tu vai no supermercado que tu sente a sensação de mais aumento, são o projetar do aumento, né, de imposto na costa do empresário, ele repassando esse aumento para ti. Ele tá repassando esse aumento para ti, porque a corda quebra para o mais fraco, tá? E o mais fraco sempre vai ser o trabalhador, que precisa consumir, que precisa comprar mantimento para casa, que precisa comprar o alimento na feira, entendeu? A corda vai quebrar pro ponto final da corda, entendeu? Pro ponto mais fraco da corda, na realidade. Estão saindo do Brasil, estão colocando suas empresas. Primeiro estão indo para o Paraguai. Agora pegaram o caminho da Bolívia. Eu não sei por que o caminho da Bolívia, deve ser por causa de imposto também. Você tem algum caminho para esses empresários deixarem de sair do país? Sim, o caminho, mais uma vez, é o tesouraço, cortar imposto sem pena, como fez o presidente Bolsonaro, desburocratização, segurança jurídica, parar de olhar para o empreendedor como se fosse um... E se você tá gostando, tá? Desse conteúdo, gosta do meu canal, tá? Deixa aí o teu like, deixa a tua inscrição, deixa o teu comentário aqui também. O que que você acha aí dos projetos do Flávio Bolsonaro? Será que realmente vai dar certo? Será que chegaremos, né, a alcançar aí a cadeira da presidência? Precisamos, na realidade, alcançar a cadeira da presidência, porque mais 4 anos de esquerda, você já viu, né? Se esses 4 anos já entregou detalhadamente o que eles são capazes de fazer, imagina mais 4 anos aí de esquerda. Um demônio. Alguém que enriqueceu porque roubou alguém, não. São essas pessoas que geram os empregos. Quem tem que gerar emprego não é o poder público, não é o presidente da República, o poder executivo. É aquele empresário que arrisca o seu dinheiro para abrir um negócio, e ali é que você começa a gerar emprego. E mais, Ratinho, a gente tem que pegar, o meu sonho é transformar pela educação. Como é que a gente vai fazer isso? Porque tem aquela molecadinha que vai para a vida do crime, que é ruim, ali tem que ser pau, linha dura, lei para eles. Mas a grande maioria dessa molecada, que está em escola pública, por exemplo, dá aqui a sua mão. Cara, eu quero pegar na mão dessa molecada, a gente vai trazer desde o ensino básico, vamos andar, até chegar o cara ter a carteira de trabalho dele ou a própria empresa. É essa mentalidade que a nossa garotada tem que ter de estudar tecnologia da informação, ciência, tecnologia, matemática, português, ciências. Acabar com o neném. É só isso que precisa. Nem estudo e nem trabalho. Tem que acabar. A garotada está estudando, Ratinho, e fica preocupada, tipo assim, não tem expectativa de futuro, acha que nunca vai conseguir um emprego, nunca vai conseguir abrir a própria empresa. Então essa mentalidade que cabe ao poder público fazer, isso que a gente tem que fazer no campo da educação. Sérgio Malandro, tem mais alguma pergunta? Ô, senador, você estava falando aí da segurança. O que você acha dessa frase, bandido bom é bandido morto? Olha, o bandido que enfrenta a polícia tem que ser neutralizado mesmo. E o policial que mata ou que neutraliza esse marginal que está armado com um fuzil, ele não tem que ser investigado, ele tem que ser condecorado. Porque, graças a Deus, Serginho, a gente ainda tem pessoas nas nossas polícias que se dispõem a colocar a vida deles em risco pela nossa. Quem já sofreu um assalto aqui, quem já passou por uma situação de ser vítima disso, tudo o que pede é para ficar vivo. E essa pede a Deus para ficar vivo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para ter um policial perto, para poder defender essa pessoa. Então a gente tem que proteger esses servidores públicos, essas pessoas da segurança pública. Tá? Então, assim, bandido bom é bandido morto se ele estiver desafiando os nossos policiais, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente. Um monte de cara armado de fuzil na mata de madrugada. Não estavam fazendo turismo.
Estavam ali esperando a polícia chegar para matar o policial, para defender aquilo que eles acham que é o território deles. Então essa mentalidade a gente tem que encarar com coragem, com firmeza, aí sim é para ser radical nessa pauta da segurança pública, porque foi assim que deu certo em todos os lugares do mundo, acabar com a impunidade. Agora é a vez da Sônia Lima. Eu vou pegar carona aí um pouco nessa pergunta. Eu queria saber, o que você faria com a segurança pública para mudar tudo isso? Primeiro a gente tem que reconquistar os territórios. Qual o primeiro território que a gente tem que reconquistar? Os presídios. O Estado nem nos presídios... Foi aquilo que eu falei, tá? Eu nem sabia que ele ia participar, que ele ia entrar nessa área aí, tá? Participar dessa área. E o presídio brasileiro, entendeu? A maioria dele, 80%, 90% é de esquerda, entendeu? Eles precisam entender que a esquerda não é propriedade deles para proteção. Eles têm que entender que eles têm que pagar pelos seus crimes, né? E não ter esse amparo, né, da esquerda, porque assim eles se sentem mais livres, tá entendendo? Para fazer o que quer, na saidinha, né? A saidinha que tem aí, que aquele que tem boa conduta lá dentro acaba tendo esse privilégio, acabou, entendeu? A questão de ir preso, daqui a pouco tô solto, audiência de custódia rapidinho solta, liberta, entendeu? Isso daí tem que acabar, minha gente, tem que acabar, porque visando o futuro, né, se houver esse tipo de libertinagem, daqui a pouco não tem mais preso, não existe preso. Existe farra dentro do presídio, entendeu? Manda hoje, Ratinho. A gente tem que reconquistar esse território, tem que construir presídio sim. Já estamos fazendo um monte de mudança na lei penal que vai endurecer. Aqueles marginais que são mais perigosos, que andam de fuzil, que estão aí roubando, estuprando, batendo em mulher. Esses caras têm que ter cadeia para eles mofarem lá. E quando eles saem do convívio social, eles estão praticando menos crimes nas ruas. Isso a gente já está fazendo. E mais uma vez, para que não haja essa usina fabricando bandidos o tempo inteiro, o caminho é esse que eu brinquei aqui com o Ratinho, pegar na mão dele para evitar que essa molecada tenha como ídolos o dono da boca de fumo da favela onde ele mora. Tem que ter como ídolo uma Raíssa Leal, uma Daiane dos Santos, um astronauta Marcos Pontes, um Silvio Santos, concorda? É isso que a gente tem que despertar nessa garotada para que eles tenham a expectativa de serem alguém quando acabarem de estudar. Dani Brandi. Muito bem. O senador falou sobre a sua relação com o STF, sobre o quão é importante se respeitar as leis no nosso país. E eu queria te fazer uma pergunta. Se você fosse presidente hoje, você daria indulto presidencial ao seu pai? Com certeza. Não só para ele, mas para todas as outras pessoas que foram covardemente justiçadas. Do dia 8. Porque não cometeram aqueles crimes. O máximo que houve ali, Ratinho, foi uma depredação de patrimônio público que a gente nunca concordou. E as pessoas têm que pagar por aquilo. Agora, você acreditar que uma senhorinha de Bíblia na mão, por mais que estivesse no meio da algazarra ali, ia sentar na cadeira de presidente da República, ia começar a dar ordem pra gente, ia todo mundo obedecer? Isso não ia acontecer, a pessoa ser presa no mesmo momento e ia levado para a cadeia, como aconteceu. Então não tinha como, pelo que aconteceu no 8 de janeiro, haver uma ruptura no nosso país, um golpe de Estado, sem apoio de ninguém, sem apoio de Forças Armadas. O presidente Bolsonaro, Dani, enquanto era presidente ainda, ele escolheu o comandante do Exército Brasileiro, indicado pelo Lula. Pô, quem quer dar um golpe armado, vai botar o comandante de uma força, o comandante escolhido pelo seu inimigo? Então são várias coisas que mostram, que provam pra gente que o que está acontecendo não só com o Bolsonaro, mas com centenas de famílias que foram destruídas, pessoas que já morreram dentro da cadeia por causa de omissão do poder público, pessoas que estão fora do Brasil por medo de virem para cá, porque sabem que não vão responder a um processo justo, vão ser justiçados, vão ser julgados pelos seus inimigos, vão ser julgados com ódio. Então a única forma que eu vejo de a gente virar esta página de verdade é uma anistia, ou como você colocou, um indulto que seja dado para que as pessoas retomem as suas vidas normalmente. Agora a vez da Beth Gusso. Senador, quais as prioridades que o senhor imagina para a área da saúde? Olha, para a área da saúde a gente tem que fazer... O Bolsonaro começou muito bem, ele já foi o presidente que deu o piso nacional da enfermagem. Um segmento que sempre foi até majoritariamente mais à esquerda, né, Ratinho? Porque quem trabalha com enfermagem, quem trabalha nessa área de atendimento ao público, normalmente tem uma sensibilidade maior, tem que ter ali um talento para olhar olho no olho, porque... Quem procura um posto de saúde está procurando acolhimento. Então o que a gente tem que fazer é fechar, mais uma vez, a torneira da corrupção, porque a quantidade de equipamentos que são comprados superfaturados, sem controle, com desperdício, tem que preparar melhor esses profissionais, como o Bolsonaro fez com relação à enfermagem. A gente tem que ter uma atenção especial para que os nossos médicos de verdade tenham incentivos para trabalhar em lugares que são mais distantes, que ninguém quer trabalhar. Então, assim, todo mundo tem médico pra caramba. Mas todo mundo quer trabalhar numa capital, ninguém quer ir para a periferia, para o interior, para um lugar perigoso, ninguém quer trabalhar numa UPA
no local onde tem o domínio de traficantes, onde tem milicianos que mandam naquele território. Então veja como é que está tudo intercalado, e para a gente melhorar o atendimento à nossa saúde, isso passa por segurança pública e passa por combate à corrupção. Então assim, não é difícil de resolver, mas tem que ter boa vontade e tem que dar o exemplo. Quando o bom exemplo vem de cima para baixo, as coisas tendem a andar. Do jeito que está hoje, o mau exemplo está vindo de cima. E se você tá gostando desse conteúdo, tá? Deixe seu joinha, né? Vamos comentar, tá? Vamos falar de política, porque a política, naturalmente, ela é sim um assunto que a gente tem que divergir, que a gente tem que, sabe, entender, que a gente tem que comentar em todos os cantos, seja no barzinho, na roda de amigos ali na hora do futebol, tá? Numa mesa de jantar, sim. Por quê? Porque é um assunto que, no caso, vai talvez, né, recodificar o nosso país como um país projetado para o futuro, tá? Se esse país não for projetado para o futuro e continuar nesse mesmo patamar, né, comunista socialista que nós vemos hoje, é bem complicado o futuro desse país, tá? Meio que a gente caminha a passos largos, talvez aí para uma Venezuela, para uma Cuba, se a gente ficar medíocre, se a gente resolver entrar nessa mediocridade de não realmente tomar uma posição, né, para avançar com o nosso país, tá? O meu nome é Paulo Salles, né? E desde já eu sou um patriota. Eu não sou de esquerda, eu sou antipetista, e todo aquele, né, político que combater a esquerda, né, eu vou estar apoiando, independente de quem seja. Poderia ser um Ronaldo Caiado, tá entendendo? Se ele tivesse, vamos dizer assim, competência para combater a esquerda nesse país, com certeza o meu apoio, sem sombra de dúvida, seria nele. Mas como nós temos aí, né, Flávio Bolsonaro, tá? Então meu apoio sim será do Flávio Bolsonaro. Acredito que todos vocês têm que ter essa mentalidade. A finalidade aqui e o nosso objetivo é arrancar o poder do PT desse país, entendeu? Afinal, são 20 anos que a gente tem de exemplo aí para botar na balança, para entender que eles estão querendo permanecer no poder porque eles já estão enraizados. E essa raiz é nós, o patriota brasileiro, que tem que arrancar, tá? A raiz do mal tem que ser arrancada com as nossas mãos, né? Na hora do voto, tá bom? Um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe, né? A caminhada de todos nós, patriota, de todos nós brasileiros, na realidade. Não desejo o mal para ninguém nesse país. Eu quero apenas que o Lula se manque, né? Tome vergonha na sua cara, saia da cadeira da presidência, porque não é mais o lugar dele, na qual ele dança samba e sapateia, né? Fazendo chacota da nossa cara, tentando permanecer no poder para corrupção, para fazer a corrupção acontecer nesse país. Essa é a minha indignação, tá? E eu creio, né, que agora nós vamos aposentar o mal velhinho, tá? Aquele mal velhinho nós vamos aposentar em 2026. Dessa vez ele vai ficar quietinho com a sua aposentadoria lá no localzinho que ele escolher para morar definitivamente. Eu não mexo mais com ele se ele sair da presidência, tá? Se ele sair definitivamente da presidência, nunca mais eu nem lembro do nome dele. Um abraço para todos vocês aí, patriota do Brasil.